Shalom a todos, bom dia. Aqui é o Bispo Wesley do programa, do canal Virando a Chave. Hoje nós temos um assunto muito interessante para falar e comentar com cada um de vocês que estará nos assistindo nesse canal. Mas desde já, se você gostou ou não, não importa. O importa é que você entenda que a gente está instruindo, te orientando e trazendo à luz da Bíblia algo muito importante e interessante para você. Dá um like aqui para nós aqui embaixo e se inscreva no nosso canal, que nós estaremos aí virando uma chave na tua vida, que é algo comportamental para o teu ministério, para a tua liderança, você que é pastor e pastora, você que é líder de um ministério, de uma igreja, de um grupo, líder de célula. Nós estamos aqui para ministrar algo muito profundo para a tua vida. Nós queremos falar sobre depressão. O que é depressão? É uma pressão demais. Ou seja, muitos de nós, ou seja, o ser humano no dia a dia tem pressões a curto, médio e longo prazo. Mas aquele que tem um ministério, aquele que tem uma liderança, tem um chamado apostólico, bispal, pastoral, você que é pastor e pastora de uma igreja, você precisa entender qual é o teu ministério e qual é o teu chamado dentro do reino de Deus. Porque a pressão ela vai vir a curto, médio e longo prazo. E quando você não suporta a pressão e não entende a pressão, você gera uma depressão de dentro para fora, que são doenças psicossomáticas, porque o ser humano é uma unidade psicossomática do ser. Ele tem inteligência, vontade própria e sentimentos. Então isso você tem que avaliar e entender no teu ministério de liderança, de pastor, pastora, você que tem um chamado, você que já está liderando a igreja há um bom tempo, o teu rebanho, mas você não cresce, não prospera, o povo mais sai do que entra, a tua ministração é muito impactante, mas não consegue dar resultado. Você vai ter que avaliar 2 pontos do teu ministério e da tua vida espiritual e ministerial com Deus. Se você está vivendo uma pressão de fora para dentro ou uma depressão de dentro para fora. Uma depressão é algo que você está gerando a curto e médio e longo prazo, baseado em família, questões hereditárias, problemas de parentes, problemas de finanças ou problema no teu ministério, da tua chamada, que até hoje você não entendeu. Nós podemos dar 2 revelações dentro da palavra de Deus e dar 2 contextos profundos. De 1 Reis 19, do 1 ao 4, Elias pede a morte a Deus. Então, num momento muito crítico e caótico, mas antes disso, Deus usa ele com milagres extraordinários profeticamente. Mas no momento de crise, ele já estava vivendo uma depressão a curto prazo e não entendia isso. A pressão veio de fora pelo rei Acabe e Jezabel, mas uma depressão de dentro para fora trouxe ele a externalizar o pedido de morte diante de Deus. É um princípio de depressão profunda e ele não entendia isso. Ele estava num alto grau de depressão. Então são questões hoje que você tem que avaliar, como profeticamente, ministerialmente, você que é pastor, que é líder, que está vivendo o teu ministério e está tendo crises em várias áreas. O princípio da depressão você tem que avaliar cientificamente, pessoalmente e espiritualmente. Também temos isso no tempo da graça, de 2 Coríntios 12, do 1 ao 10. Quando Paulo foi arrebatado ao 3º céu, ele volta e a Bíblia diz que Deus permite que o mensageiro de Satanás venha esbofeteá-lo 3 vezes ao dia. Ele não podia expressar o que ele viu, então ele internaliza aquilo para dentro e gera uma depressão apostólica dentro dele. E aquilo começa a gerar vários princípios dentro da vida de Paulo como apóstolo e depois como ser humano, como uma pessoa pessoal, ou seja, uma pessoa psicossomática, uma unidade psicossomática do ser, inteligência, vontade própria e sentimentos. Primeira coisa que nós temos que avaliar é que você tem que entender qual é o teu ministério, qual é o teu chamado, se ele está prosperando, progredindo, crescendo, desenvolvendo. Essas questões você tem que avaliar cada dia e nós estamos aqui falando a princípio à luz da Bíblia sobre pressão de dentro para fora, de fora para dentro e depressão de dentro para fora. São 2 questões que você tem que avaliar na balança da tua vida, do equilíbrio, para que você gere domínio próprio. De Efésios 5, a partir do versículo, Gálatas 5, a partir do versículo 22, que o fruto do Espírito é 2 pontos, domínio próprio. Então você vai ter que ter esse domínio próprio e gerar ele de Gálatas 5:22. Não é de uma hora para outra, é a curto, médio e longo prazo, para que você entenda o que Deus tem na sua vida. Se você tem concordado com o que nós temos falado, tem entendido o que nós temos falado, nesse princípio de revelação de entendimento, dá um like para nós aqui embaixo, entenda outras coisas que nós vamos falar futuramente,
Vamos falar dessa parte essa semana que vem outra. E se você tiver alguma pergunta, você põe aqui embaixo, escreva no nosso canal, Virando a Chave, porque tudo isso é comportamental. Se você não virar a chave na tua mente, no seu psicológico, você não vai entender o teu ministério, o teu chamado para aquilo que Deus tem para você. Você tem potencial, capacidade, habilidade, mas tudo isso vai depender do teu posicionamento no reino de Deus. Jesus diz em Lucas 17, 21 para os discípulos, na parte B, o reino de Deus está dentro de vós. Então entenda o reino de Deus dentro de você, você que é pastor, que é pastora, que é líder de um ministério, de uma célula, de um grupo, entenda o que está acontecendo em relação a você para o teu povo, em relação a você para a igreja, em relação a você para a obra, em relação a você para aquelas pessoas que você está liderando. Não é o crescimento quantitativo que vai determinar se você tem um chamado ao ministério, mas é a tua vida com Deus gerando frutos na pressão ou na depressão. Na depressão de dentro para fora, você vai ter que tratar. Na pressão de fora para dentro, você vai ter que suportar. Leia o Salmo 73, que o salmista passou por esses dois níveis. Então será muito importante isso para a tua vida.